Bom, a gente viu o que aconteceu ao longo do dia de ontem, que foi uma loucura quando a gente pega o valor, o que aconteceu com o dólar. Eu não vi como é que está o dólar agora, mas está 5,58, é isso? Não sei se confere. 5,58 é o último valor que eu vi. 5,58. O dólar chegou ontem a 5,70. Depois baixou um pouquinho, 5,66, 5,67. Uma loucura. E a gente sabe o que isso significa, né? Quer dizer, quanto maior é o dólar, as coisas ficam mais complicadas para nós, porque uma parte importante dos preços da nossa economia são calculados com base no dólar. Produtos importados, combustível, vários itens da nossa pauta, daquilo que a gente consome, tem a ver com o dólar, né? Para começar, combustível. Então isso pressiona a economia. Pressiona quanto? Qual é o efeito sobre a inflação? A gente não sabe. O que a gente sabe é que o dólar sobe por uma série de motivos. Ele não tem um motivo só que faz ele subir. Às vezes, claro, um fato extraordinário. A gente viu isso acontecer, Torres Gêmeas, coisas monumentais, início de uma guerra. Aí você pode dizer, o dólar subiu por causa disso. Mas o dólar sobe por um conjunto de fatores, né? Tem a economia americana, nada impacta mais na moeda americana do que o próprio país, os Estados Unidos, mas a gente tem uma contribuição a dar, né? Eu digo, fatos que nascem aqui no Brasil, e um dos fatos que a gente tem visto são as bordoadas que o presidente da República tem dado no Banco Central. Dia sim, outro também, paulada no Banco Central, paulada na independência do Banco Central, paulada no Roberto Campos Neto, como se declarações desse tipo fossem mudar a realidade do funcionamento do Banco Central, mas mudam a realidade do dólar. Não é desinformação do presidente da República, ele sabe disso. Além disso, foi avisado pelo ministro Haddad e por outros, pedindo para que falasse menos sobre isso. Mas ele fala. Ele falou ontem numa rádio na Bahia, já tinha falado de novo, e sempre que ele pode, ele fala sobre isso. E ele chegou a lembrar ontem, na entrevista que deu à rádio na Bahia, ontem foi um dia importante, 2 de julho, 201 anos de independência confirmada do Brasil, foi uma data muito importante na Bahia, e para o Brasil, naturalmente, mas ele lembrou que ele teve um presidente do Banco Central importante, que não, numa fase em que o Banco Central não era independente, e ainda assim o presidente do Banco Central dele trabalhou normalmente com liberdade sem nunca ter sido pressionado por ele, presidente, para fazer alguma coisa que fosse inadequada e que comprometesse a integridade da política monetária. E é verdade. Apesar do vice-presidente da República, o Zé Alencar, que foi importantíssimo na eleição do presidente Lula, um empresário vitorioso, já falecido, falar dia sim e o outro também contra o Banco Central, criticando a taxa de juros, falando em abrir a caixa preta do Banco Central, falava sempre, era o vice-presidente, não era o presidente da República, ainda que fosse algo que gerasse alguma instabilidade, não é a mesma coisa que o presidente. O presidente não falava sobre isso. Agora, o Henrique Meirelles, que foi presidente no governo Lula I, do Banco Central, Lula II, ele de fato trabalhava com liberdade e de fato fez um trabalho admirável. Se a gente descontar a inflação, durante a taxa de juros média real, descontada a inflação, na gestão Henrique Meirelles, foi 2 pontos percentuais maior do que a taxa de juros do Banco Central que ele condena, do Roberto Campos Neto. Então, o presidente do Banco Central, extraordinário dele, e ele elogiou muito o Henrique Meirelles, operou com uma taxa de juros mais alta do que a taxa de juros que a gente tem hoje. Claro que a realidade era diferente, mas a diferença entre a taxa de juros e a inflação era mais alta do que a que a gente tem hoje. Ele acusa o Banco Central de ter viés político, pois Henrique Meirelles tinha sido deputado federal pelo PSDB, renunciou ao cargo para
assumiu o Banco Central do PT e depois foi candidato a presidente da República, depois de ter sido ministro da Fazenda de Michel Temer. Então, viés político por viés político, Henrique Meirelles tem muito mais do que o Roberto Campos Neto, que cometeu o desatino de ir até o jantar na casa, no Palácio dos Bandeirantes, junto com o Tarcísio de Freitas, governador, afilhado político de Jair Bolsonaro. Inadequado. Mas vamos combinar que não dá para dizer que por causa disso o Banco Central tem um viés político. Depois o Copom é composto pelo voto de todos os diretores, onde o voto do presidente não é um voto de qualidade do tipo, quer dizer, ele não tem um voto, o voto dele não vale 2, vale 3, vale 4, né? O voto dos integrantes do Copom, e foi por unanimidade, eles mantiveram a taxa de juros, não se pode atribuir ao Roberto Campos Neto, o Galípolo, que estava lá, indicação do PT, os integrantes colocados pelo PT atualmente, votaram igual. Então isso não faz sentido. Agora, quando o presidente Lula fala sobre o Banco Central, ele sugere que o Banco Central é o responsável pelas mazelas nacionais, né? Não há dúvida de que a taxa de juros no Brasil é um problema grave. Mas a taxa de juros ela é consequência e não causa dos problemas nacionais. Por que consequência dos problemas nacionais? Porque vivemos num país desajustado, né? Um dos grandes desafios do Brasil é produzir um ajuste nas contas públicas. Desajuste nas contas públicas, vamos lembrar, não quer dizer que o governo arrecada mais do que gasta, quer dizer que o governo gasta mais do que arrecada. E ele gasta mais do que arrecada sistematicamente. Não é puxa, esse mês tivemos um problema. Não, é sistematicamente. É os últimos anos. E esse ano também, sempre gastando mais do que arrecada. O que acontece quando você gasta mais do que você arrecada? Você vai aumentando a sua dívida. E essa dívida vai aumentando. Se você vive num país absolutamente confiável, o presidente Lula disse que é uma especulação contra o real, chegou a citar em entrevistas anteriores que há países com uma taxa de dívida sobre o PIB muito maior do que o Brasil, mas esses países, por exemplo o Japão, esses países têm uma tradição de bom pagamento, de ser um bom pagador. E o Brasil já deu o calote. Então, você prefere emprestar para um endividado que sempre paga as suas dívidas em dia, ou você prefere emprestar para um país que de vez em quando pode dar um calote, já tem um histórico de calote? Quanto você cobraria para emprestar para um bom pagador e quanto você cobraria a mais para emprestar para um mau pagador, né? Um país previsível ou um país imprevisível? É evidente que você vai cobrar uma taxa de juros maior para emprestar para um país que tem um histórico de ser mal pagador. Então não dá para comparar Brasil e Japão, né? E quando você, portanto, gasta mais do que você arrecada, aumenta o volume da dívida, você pressiona as contas públicas, a coisa fica complicada. E em vez de sobrar dinheiro para fazer estrada, para fazer metrô, para investir em saúde, educação, seja lá o que for, você pega esse dinheiro e tem que pagar o sistema financeiro, que emprestou um dia para você e que vai continuar a rolar os seus papéis, mas esse dinheiro que foi emprestado um dia para o Estado, um dia serviu para financiar algum serviço social, algum trabalho social, porque o governo não tem despesa que não seja social no seu custo da máquina. Então, para poder preservar as despesas de caráter social, é preciso rever o custo da máquina. Não só a máquina na forma de salários, mas todo o custo, tudo aquilo que é despesa do governo. O ministro Fernando Haddad, hoje, teria uma reunião com o presidente para poder apresentar, junto com a Simone Tebet, um pacote de propostas para fazer o ajuste fiscal. A gente não sabe como é esse ajuste fiscal ainda. A gente só sabe que o presidente criou uma barreira. Olha, não considero a possibilidade de separar o que se paga na Previdência daquilo que se paga do salário mínimo no mínimo. Então, o menor benefício da Previdência será igual ao menor benefício que é o menor salário, que é o salário mínimo. Não vou separar.
porque isso é o valor mínimo que as pessoas precisam para viver, independente delas serem ativas ou inativas, estarem aposentadas, precisa disso. Entende o presidente que não se deve separar. Do ponto de vista de justiça, dá até para discutir. Né? Despesas próprias da atividade profissional, um inativo não tem. Mas não há dúvida de que o salário mínimo não é um valor alto. Né? Então, será que não tem outras coisas para cortar? Como é que estamos no campo das renúncias, dos subsídios e tal? Então, tem coisas para ver. Vamos acompanhar para ver o que o ministro Fernando Haddad vai levar. Isso não deve ser anunciado ainda, vamos acompanhar. Vamos ver o que Brasília nos conta. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.